Olá! Hoje eu não estou no Quer Saber, hoje eu estou na página do Grupo de Vida. Se você nunca esteve por aqui, eu vou me apresentar. Eu sou Margarida, psicóloga, coordenadora do Grupo de Vida, grupo de apoio a pacientes de câncer e familiares. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Grupo de Vida, talvez você tenha ouvido falar em mim como a doutora Goza e está tudo certo. O Grupo de Vida participa toda segunda, quinta-feira do mês da Feira Evaldo Calcânio, organizada, mantida pela Fundarte. E lá nós temos a oportunidade de conversar com pessoas, de nos apresentar e falar do que é o nosso trabalho, de dizer qual é o objetivo, qual é o sentido do nosso trabalho. Nós somos um grupo de apoio a pacientes de câncer e familiares. E nesse Outubro Rosa, a gente não poderia deixar de falar alguma coisa sobre o sentido do Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um mês dedicado à prevenção, à conscientização das pessoas a respeito do câncer de mama. O câncer de mama é o câncer que mais acomete as brasileiras em todos os anos. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima que no ano de 2024 serão mais 70 mil pessoas acometidas pelo câncer de mama. Destas 70 mil pessoas, apenas 1% serão homens. Se você se surpreendeu ao ouvir que homens têm câncer de mama, é exatamente para comprovar que é raro, mas acontece. Na história do Grupo de Vida, que tem 23 anos de idade, nós tivemos lá no princípio pai e filha ao mesmo tempo tratando câncer de mama. Então é raro, mas acontece. Só que apenas 1% das 70 mil pessoas que o INCA estima que terão câncer no ano de 2024 são homens. Então, essa é a doença que mais acomete, é o câncer que mais acomete mulheres no Brasil. Nós ouvimos há muito tempo, faça campanhas, não é, sobre o diagnóstico precoce, faça trabalhos, não é, para que as pessoas saibam que o diagnóstico precoce implica num prognóstico melhor. O que é isso? Quanto mais cedo, quanto menor o tumor que você detectar, que você descobrir, melhor são as suas chances de ter uma cirurgia menos invasiva, de precisar de fazer menos tratamentos, talvez, não é, um diagnóstico precoce te poupe da quimioterapia, que é o temor de todas as mulheres, muito especialmente por causa da queda do cabelo, do emagrecimento a princípio e do ganho de peso depois, não é? Muitas também têm medo da radioterapia, talvez por não ter esclarecimento. Então, quanto mais precoce, quanto mais cedo você descobre, melhor as suas chances de se curar e de ter um tratamento menos invasivo, uma cirurgia menor e um pós-cirurgia também mais tranquilos. Tá bom, a gente já sabe da importância do diagnóstico precoce, mas hoje eu quero especificamente falar na importância da prevenção. Nós temos ouvido falar há anos, não é, que o câncer de mama é genético, que mulheres cujas mães, tias, avós
tiveram câncer de mama, têm mais chance. Então, muitas mulheres, muitas vezes eu escuto isso, na minha família todas as mulheres tiveram câncer de mama, eu não vou escapar. Bom, nenhuma genética é esse determinismo todo. E a ciência, felizmente, evolui. E nós hoje sabemos que a genética é importante, mas que uma coisa que se chama epigenética, é depois da genética, é além da genética, a epigenética é muito importante. O que é a epigenética? São fatores que não são genéticos, mas que podem contribuir para a expressão daqueles genes que você carrega ou não, para que eles aconteçam, para que aquilo que aqueles genes carregam aconteça ou não. Então, são fatores que, de certa forma e até certo ponto, nós podemos controlar. São fatores sobre os quais nós podemos agir. Então, a prevenção implica em você conhecer e fazer aquilo que pode impedir ou dificultar que a expressão genética daquela doença aconteça para você. E o que previne câncer de mama? O que te ajuda a evitar o câncer de mama caso a sua genética te favoreça? E mesmo se ela não te favorecer, né? Se você não tem uma genética para câncer de mama, se ninguém na sua família teve, não significa que está garantido que você não terá. Mas se você tem geneticamente um histórico, esses cuidados, essa prevenção é mais importante para você. E o que é prevenção? Não é? A prevenção, diferente do diagnóstico precoce, ela deve acontecer antes que você descubra um pequeno nódulo. A prevenção, ela deve ser um cuidado mais constante, diário, diferente do autoexame, porque para o diagnóstico precoce, a gente sugere, a gente indica o autoexame, feito uma vez ao mês, 7 dias após a menstruação, se você ainda menstrua, e num dia, sempre o mesmo do mês, para que você não esqueça, após a menopausa. A sugestão mais comum dos médicos é que a gente escolha o dia do nosso aniversário. Então, se você faz aniversário no dia 10 de cada mês você faz o autoexame. Se você não sabe fazer o autoexame, você pode pesquisar. Na internet tem informações confiáveis da posição que você deve usar, que você deve tomar para fazer o exame, de fazer durante o banho, com a mama ensaboada. E aí é muito interessante que você se conheça, que você conheça seu corpo, porque se você não conhece, tudo que você vai encontrar é estranho. E nas indicações fala: faça o apalpamento da mama e veja se você percebe alguma coisa estranha. Então, para você estranhar alguma coisa, você precisa ter familiaridade com essa coisa, né? Então, ter familiaridade com seu corpo, ter intimidade com seu corpo, também vai fazer com que você perceba precocemente qualquer alteração. Tá, isso é o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce também exige que a gente cobre dos governos o cumprimento da lei que a OMS, Organização Mundial de Saúde, tem umas regras. Ela preconiza, ela fala o que é importante.
Você fazer o exame preventivo uma vez ao ano. Você fazer mamografia a partir da idade tal. Você fazer ultrassonografia a partir da idade tal. Tá bom, então cobrar dos governos que isso seja possível, porque saúde é dever do governo e é direito de todo mundo. Mas, para você cobrar, você precisa conhecer o que a lei diz que você tem direito e como você faz para garantir esses direitos. Esses são fatores, né? São comportamentos ligados ao diagnóstico precoce. Mas vamos voltar à prevenção. O que é que eu posso fazer na prevenção? Então, eu posso desenvolver hábitos de vida saudáveis. Quais são os hábitos de vida saudáveis que me ajudam a evitar, a prevenir o câncer de mama e muitas outras doenças, né? Atividade física regular, manutenção do peso corporal com alimentação saudável, porque a obesidade está entre os fatores que aumentam o risco de desenvolver vários tipos de câncer, não exclusivamente o câncer de mama, mas a obesidade, o sedentarismo somados, eles facilitam o ganho de peso corporal e eles juntos facilitam a ocorrência de vários tipos de câncer, o câncer de mama inclusive. Evitar ou reduzir o máximo que você puder o consumo de álcool, não fumar, cuidar das suas relações afetivas, sociais, de trabalho, porque eu já falei no Quer Saber, se você me acompanha, você já me ouviu falando lá, que o preditor número 1 de felicidade e bem-estar são as nossas relações. Então, boas relações em família, no trabalho, na comunidade, consigo mesma, são preditores de saúde. Então, evitam que a gente adoeça. Existem estudos bastante antigos, estudos que se fazem há muito tempo, que falam que há uma desconfiança, desconfia-se, questiona-se se após perdas dramáticas, se após longos períodos de sofrimento emocional intenso, há estudos que falam que 18 meses após esse sofrimento intenso, grandes perdas, é comum que as pessoas desenvolvam, que as pessoas apresentem um câncer. Então, assim, não é, se você passou por uma situação de luto, obrigatoriamente você vai ter um câncer. Não, não é isso. Mas há uma incidência maior do desenvolvimento de um câncer após períodos de grande sofrimento. Então, ter boas relações, ter contatos, rede de apoio, diminui o nosso sofrimento. Então, de maneira indireta, também nos ajuda a prevenir o câncer. E o autoconhecimento, ele é a base da prevenção também. Ele é a base para o diagnóstico precoce, você conhecer o seu corpo fisicamente, você conhecer as suas emoções, também te ajuda a ter uma atitude mais favorável tendo o diagnóstico. Mas se conhecer e aí poder cuidar da sua vida da melhor maneira para você, também te ajuda. Porque a gente vai falar no próximo item que cultivar a espiritualidade, encontrar sentido e propósito para a sua vida, também são atitudes preventivas. E aí é muito importante que você se conheça e que você descubra qual é a sua maneira de cultivar a espiritualidade.
qual é a sua maneira de encontrar sentido e propósito para a sua vida. A sua vida é única, é só sua, é individual, é profundamente pessoal. É você quem precisa encontrar essas respostas. A espiritualidade não está na igreja X ou Y, ela está dentro de você. Nos últimos dias eu tenho tido bastante contato com um poema, eu chamo de um poema lindíssimo, do filósofo Baruch Spinoza, porque fizeram para o Einstein, um matemático, né, um físico, fizeram para ele a pergunta se ele acreditava em Deus. E ele respondeu que sim, sim, mas no Deus de Spinoza. E quem é o Deus de Spinoza? O Deus de Spinoza é um Deus que não está aprisionado em lugar nenhum. Ele não está nas igrejas, ele não está nas escrituras, ele está na vida, ele está nas pessoas, ele está nas relações, ele está na natureza. E ele termina o poema falando assim: não me procure fora, você não vai me encontrar. Eu estou dentro, pulsando dentro de você. Então, por isso, cultivar a espiritualidade exige o autoconhecimento, para que você entenda a forma que você tem de fazer isso. Um detalhe muito especial para as jovens, porque tem nos preocupado o número de pessoas muito jovens que têm recebido o diagnóstico de câncer de mama. Na juventude, não é? Ainda na idade de serem mães e, às vezes, cânceres, tipos de câncer muito agressivos. Então, uma dica para as jovens mães: a amamentação é um grande fator protetivo. Amamentar é um fator de proteção contra o câncer de mama. 4,3% a menos a cada 12 meses de amamentação. Então, se por um lado existem os pediatras, os Daniel Beckers da vida, defendendo o aleitamento materno, defendendo a extensão desse aleitamento, o quanto for possível para você, para sua criança, tem aqui agora mais um fator. A cada 12 meses que você amamenta, você diminui em 4,3% a sua chance de desenvolver câncer de mama. E uma outra atitude de prevenção é fazer exames de rastreamento, né? Fazer exames, acompanhar, caso você tenha na família mulheres que tiveram câncer de mama próximas de você, né? Sua avó, sua mãe, sua irmã, suas primas, você se antecipar, você falar para o seu médico, você comentar com ele e você, além desses cuidados todos que dependem unicamente de você, você ter o acompanhamento do médico. Evitar, por outro lado, se expor desnecessariamente a exames de imagens, porque alguns exames têm radiações ionizantes e essas radiações são perigosas para nós. Então, quando você precisar, você vai fazer, mas com todos os cuidados. Se você vai fazer um exame de imagem, se você não vai fazer um exame do pescoço, exija a proteção, né? Aquele colar de proteção da tireoide, que é outro câncer muito frequente, exija o colar de proteção. Se você precisa acompanhar a sua criança num diagnóstico, né, por imagem, se a criança não fica sozinha, você vai acompanhar, exija o avental de proteção com o colar. Saiba que
Tenha confiança no seu médico e então saiba que ele vai pedir os exames que forem necessários, porque hoje, com a facilidade, com o acesso mais fácil a exames, muitos pacientes pedem os exames para os médicos, pelos médicos, falam, eu quero fazer o exame tal. Pense nisso, tenha cuidado, o seu médico deve ser alguém em quem você confie, em quem você possa, de fato, acreditar e a quem você possa confiar nesse aspecto a sua vida, que ele saiba a hora de fazer o exame, a necessidade de fazer o exame e não faça exames desnecessários para aumentar o seu risco para desenvolver uma doença tão complexa, ainda tão difícil de enfrentar como o câncer. Então, nesse Outubro Rosa, eu quero deixar, em nome do Grupo de Vida, deixar para você essas duas dicas. Faça o autoexame mensalmente, não se esqueça, mas antecipe-se. Tenha uma vida saudável, descasque mais e desembrulhe menos, mantenha o peso, não só por estética, mas por saúde. Faça atividade física, aquela que você gostar, no horário que você conseguir, mas não abra mão, não fume, não exagere no álcool, tenha cuidado com a sua vida, com as suas relações, faça o que te faz feliz, viva feliz e muito.